A gente trabalha um tema, escolhe um tema, né? Vê um tema para a gente refletir durante o mês. E esse mês a gente vai trabalhar... Obrigado, irmão. A gente vai trabalhar um tema que é bem pertinente à nossa vida, relembrar alguns pontos da nossa fé e ver como isso reflete na nossa vida como um todo. A gente vai falar sobre algo que é da religião, né? Que é do lugar da religião, mas como a gente sempre fala, não fica exclusivo à religião. Uma das coisas que a gente sempre tem lembrado para nós aqui é o quanto a gente precisa transcender aquilo que a religião ensina para a gente, transcender para a vida, né? Levar para a vida, para não ficar o gueto religioso falando de coisas só concernentes a esse lugar e não entender o evangelho para a vida. E a vida o evangelho, na verdade, tem a ideia de nos ensinar a viver. Então, a grande questão da fé não é a gente viver uma fé que exclui a gente da vida, que tira a gente da vida. Pelo contrário, a fé, ela encarna na nossa vida, encarna na nossa história. Eu queria te convidar para abrir a Bíblia hoje. E, na verdade, a gente vai ler esse texto durante todo o nosso mês. Então, eu queria pedir para você, sugerir para você, te convidar a olhar esse texto esse mês. E é interessante como o texto, os diálogos de Jesus, eles abrem espaço para várias e várias reflexões. Então, se a gente puder meditar num texto a vida inteira, aquele texto vai falar com a gente de forma rica, como tem que ser. Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9. Do 9 ao 13. Só esse trecho, um encontro de Jesus, e a gente vai entender um pouquinho a perspectiva desse texto para nós e o que esse texto diz. Diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: sigam-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Verso 11 diz assim: só para a gente relembrar, vendo os fariseus, perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Vendo, os fariseus disseram aos discípulos. Note que nós estamos falando aqui de algo extremamente normal. Nós fomos acostumados a olhar os fariseus apenas como um povo meio cri-cri, né? Os mestres da lei, os fiscais, aqueles que meio que organizavam as coisas para ver se estava tudo certo, nos conformes da lei, né? Da lei moral, da lei civil, da lei religiosa. E aí a gente olha esse texto e fala assim: os fariseus estão pegando no pé de Jesus porque isso, aquilo. Mas vamos pensar por uma outra ótica? Vamos olhar esse texto na perspectiva social? É extremamente normal e esperado essa pergunta dos fariseus naquele contexto. E eu gosto muito das construções bíblicas porque elas trazem muita informação para a gente. As nossas próprias perguntas são respondidas no próprio texto. Os fariseus encontram os discípulos. Nós estamos falando de dois grupos que no contexto são distintos, são diferentes. E todo grupo distinto, ao se encontrar, causam o que um ao outro? Estranheza. Isso não é errado. Isso não é incomum. Se você, candango, brasiliense, sair daqui e for lá para o Nordeste, ao reconhecer, ao encontrar uma cultura,
uma culinária, uma música, um sotaque diferente, o que vai causar em você? Estranheza. Leite quente. Ah, isso aqui é lá no sul, né? Chegou uma curitibana aqui falando leite quente, da dor de dente. A gente falou assim, oxi, que sotaque é esse aí, doida? É o encontro dos fariseus com os discípulos. Capaz. E ela fala, eu não falo assim, capaz. E a gente fica, opa, que estranho. Basta uma pequena diferença daquilo que fomos formados, a gente vai procurar, de alguma maneira, entender aquela diferença. Porque toda a nossa vida é feita baseada nas construções de aprendizagem. Tem um livro que traz muito isso, ele chama de a domesticação do indivíduo. Ele diz que toda criança que nasce na sua mais plena e exuberante existência. Então a criança não sabe de nada, não conhece, não tem ideia do que é. E a criança vai sendo formada socialmente a partir de uma domesticação. A criança então vai percebendo que precisa acordar tal hora, dormir tal hora, precisa comer assim, precisa se sentar assim, ou seja, ela vai sendo domesticada na sua cultura. De forma que, quando ela encontra outras culturas, isso gera um choque. Isso gera uma reação, isso gera um atrito. Então, quando nós estamos falando aqui, os fariseus perguntando para Jesus, perguntando para os discípulos, nós estamos falando de quê? De um movimento social totalmente comum, totalmente normal. Se você encontrar alguém com um cabelo diferente do seu, você vai perguntar. Alguém ouvindo uma música diferente, alguém com um comportamento que para você não é comum, aquilo vai te causar uma diferença. Até aí tudo bem. Até aí tudo certo. Até aí é o normal dentro de toda a civilização, dentro de toda a construção, dentro de toda a nossa vida. Agora, o que difere e o que causa espanto? Por que se é tão normal, por que esse texto está na Bíblia? Se esse movimento de olhar o outro e perceber diferenças, olhar o outro e perceber novas ideias, ideias novas, diferentes, e às vezes até opostas, isso causa uma curiosidade, por que esse texto está na Bíblia? Aí a gente vai para o outro lugar que é também comum. A gente vai para o lugar em que o ser humano é tão acostumado na sua própria cultura que ele passa a negar a outra. Ele está tão habituado à sua ideia que ele rechaça, ele nega e ele até quer fazer oposição ao outro. Ele está tão habituado ao seu que o outro lhe é oposto. Não é diferente, é oposto. Não é só diferente, mas passa a ser uma ameaça à sua. Por isso que o ser humano se organiza em sociedade. Porque quanto mais membros eu tenho na minha cultura, mais eu protejo essa cultura. Por isso que a Bíblia diz que muitos filhos são o quê? São como flechas na mão do guerreiro. Quanto mais flecha, melhor. Por quê? Nós estamos falando de uma sociedade que precisava defender território, por exemplo. Caça, água, comida. Então, quanto mais gente eu trago para o meu sindicato, melhor eu faço opressão ao governo. Ou seja, nós vamos nos tornando grupos de distintas construções, e não só isso, mas a gente passa então a ameaça disso, que é dizer para o outro que ele não pode, que ele não é, que ele não serve, dizer que ele está errado, etc e tal, para justamente defender o nosso. Aí entra Jesus. Porque os fariseus não param por aí. Os fariseus, nesse contexto, assim como nós, não param por aí dizendo assim, ei, vocês são diferentes, vamos nos conhecer? Não, os fariseus apredejavam. Os fariseus mandavam para fora da cidade. Os fariseus julgavam, sentenciavam. Nas tribos indígenas, o diferente é deixado sem comida. Em algumas tribos indígenas, a criança que nasce com deficiência é enterrada.
por se tratar de uma ameaça, de uma maldição. Quem assistiu aí aquela série Os Vikings, viu que quando Ragnar viu que o filho dele não tinha paralisia nas pernas, o que a cultura dizia? Deixe ao relento, faça uma cerimônia de devolução aos deuses, deixe essa criança ao relento para ela morrer. Ou seja, a gente vai percebendo que as diferenças, elas não são amortizadas, elas são negadas. E aí entra o evangelho de Jesus, porque os fariseus não estão só perguntando, olha, um grupo diferente, vamos conhecer. Não, olha um grupo diferente, vamos matar. Olha, ele veste diferente, vamos matar. Olha, ele está aqui no território que a gente está conseguindo, que a gente chegou, vamos matar para a gente ficar nesse território. Olha, tem um terreno vazio, vamos matar o dono para a gente dominar. Ou seja, esse texto também está mostrando que a nossa humanidade, desde os primórdios dela, vive com a diferença no sentido de mortificar o outro. O texto, a história mostra para nós, a Bíblia está mostrando para nós algo que a história confirma desde a sua origem, de que o ser humano não é hábil para lidar com as diferenças. A gente gosta da diferença até os próximos 30 dias. Meu amigo, depois dos 30 dias, lidando com o diferente, você quer matar? Eu vou para a praia, adoro. Mas o próximo cara que passar na minha barraquinha vendendo bugiganga, eu quero matar. Porque, afinal de contas, eu já estou aqui há 30 dias e essa praia é minha. Ou seja, a Bíblia relembra a gente essa inabilidade humana de aceitar, de trazer o outro como parte de si. E aí Jesus, então, nesse texto, vai mostrar para a gente, vai nos fazer relembrar que as nossas sociedades, sejam elas quais forem, são incapazes de lidar com a diferença do outro. E nesse ambiente, nós colocamos a religião. Assim como nós nos organizamos socialmente em família, vizinhança, comunidades, empregos, amizades, nós nos organizamos religiosamente, no movimento da fé em religião. Nós nos organizamos também em sociedade religiosa para viver a nossa fé. E nesse lugar de ambiente de fé, nós também replicamos esse movimento de ver o diferente, de negar o diferente, de querer acabar com o diferente para o nosso prevalecer. Então essa reflexão para esse mês, tentando encontrar um título para ela, para elucidar na nossa mente, a gente pensou no título A Religião Insuficiente. Onde a religião é um espaço normal, comum, por ser uma agregação social, e até que ponto a religião se torna uma ameaça ao ser, ela se torna suficiente. E aí nesse trecho, nesses poucos versos que Jesus traz, que Mateus traz desse diálogo de Jesus, é extremamente suficiente para a gente entender alguns pontos da insuficiência da religião. Da insuficiência dessa organização social de reunir pessoas para viver a fé. Jesus então vai trazer uma nova perspectiva para esse lugar. E a primeira coisa que eu queria, nós vamos falar vários títulos nesse mês, a cada domingo, mas o que ficou para nós hoje, aproveitando que nós estamos no domingo de ceia, eu queria relembrar com a gente o que Jesus fala no último versículo. Ouvindo então que os fariseus estavam questionando por que Jesus encontrava com publicanos e pecadores, Jesus disse assim: vocês precisam aprender o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus está repetindo aqui algo, provocando na verdade os fariseus, porque essa expressão eu quero misericórdia e não sacrifício está lá em Oséias capítulo 6. Ele está dizendo assim: vocês fariseus, mestres da lei,
que têm a lei à ponta da língua, que exigem, que cobram, que punem as pessoas que não obedecem, vocês não estão entendendo a parada. Porque desde o profeta Oséias, Deus está manifestando a mesma mensagem. Eu quero misericórdia e não sacrifício. O que Jesus está dizendo com isso? O que Jesus está provocando com isso? Jesus está provocando uma ideia de dizer que todo o nosso movimento religioso é incapaz de exercer misericórdia. Todo o nosso movimento social e, obviamente, religioso também é incapaz de exercer misericórdia. E ele diz assim, eu estou avisando, estou comunicando, estou provocando vocês desde Oséias. Eu não estou preocupado com sacrifício. Eu estou preocupado com misericórdia. O que Jesus está dizendo é, a religião, ela estabelece estruturas, ela estabelece conceitos, ela estabelece caminhos, ela estabelece, digamos, orientações, ela estabelece programas, ela estabelece estruturas para se olhar, para se ver, para se seguir. Mas, no decorrer do tempo, a religião não consegue exercer aquilo que é a proposta da fé, que é agregar o diferente. Valoriza-se a fé da religião, mas exclui-se o efeito da fé, que é a misericórdia e o amor. Na nossa vida a gente funciona mais ou menos assim. A gente está reunindo a família para juntar dinheiro para no final do ano a gente comprar um carro. E a gente faz as nossas economias, reúne com os filhos, fala, vamos fazer cada um o nosso cofrezinho. E a cada mês a gente vai fazer uma premiação. Aí a cada mês a gente faz uma festinha. Abre o cofre, conta, celebra. Quem ganhou mais ganha uma estrelinha. Quem ganhou menos ganha um incentivo. Vamos lá! E a gente passa um ano fazendo isso. Diariamente. Vamos economizar isso. Vamos trocar o McDonald's por um hambúrguer em casa. Economizamos. Uhul, é! E todo mundo entra na festa e os filhos animam. E pai, apaga a luz. Pai, não sei o quê, corta a água. Pai, só gastou R$30. E a gente mobiliza todo mundo para isso. Finalmente, dia 30 de dezembro, a gente vai lá e compra um carro zero na concessionária. E aí todo mundo, uau, lá na BMW. A gente vai lá na BMW e abençoa o Jonah. Ele ganha, obrigado, irmão. Ele ganha, inclusive, uma boa comissão. A gente alegra todo mundo. Vem aqui no domingo, todo mundo dá uma volta, tira foto. E vem dar testemunho. Irmãos, um ano de lágrima. Quem semeia com lágrimas, colhe com júbilo. E aí, todo mundo celebra. 6 meses depois, a família está toda brigada. Porque derramaram iogurte no banco do carro. O Zezé, Satanás, entrou nesse carro e soltou pelo para tudo quanto é lado. O filho adolescente entra no carro e tem um tal de cruzar as pernas. E mete o pé no painel do carro. No Sandero tudo bem, na BMW... Maquiagem é o que rola. Na porta, cabelo, meu Deus. As mochilas da semana ficam no banco de trás. Pronto. O que aconteceu aqui, gente? A estrutura tomou o lugar da essência. Um simples exemplo da nossa vida. Um carro, um computador, um celular, uma casa, uma roupa, um tênis. Aí, papai aí sabe, né? Pagou quanto no tênis que seu filho foi jogar bola na segunda-feira? Não é assim? A estrutura toma o lugar da essência. A estrutura, o ser, o ter, o possuir, aquilo que está, aquilo que se forma, aquilo que se vê. Obrigado, irmão. Aquilo que se vê tomou o lugar daquilo que se impulsionava. Aquilo que se animava, aquilo que se entusiasmava, aquilo que dava fúria de vida, gerou agora morte na própria vida.
E a gente transpõe isso para a fé. Um dia a gente falou com Deus e Deus alegrou o nosso coração de uma forma. Um dia Deus visitou a gente na nossa casa. Um dia Deus realizou algo que a gente estava precisando. Um dia Deus, poxa, foi tão bacana. Passam-se alguns meses, alguns anos. A gente sistematizou aquilo de uma forma que a gente não sente mais. Isso que a gente está falando de sacrifício no lugar da misericórdia. O sacrifício, a estrutura que Jesus está dizendo aqui, os dogmas, as leis, as diretrizes, os caminhos a se viver a fé, os ritos para se viver a fé, substituíram no decorrer do tempo a essência da fé. Aquilo que era para alegrar todo mundo, aquilo que era para agregar todo mundo, hoje não passa de quê? De dizer, você não pode porque você é fariseu e você é discípulo. Perceber a diferença é uma coisa. Agora, diferenciar ao ponto de excluir é totalmente outra. Então a religião vai ser sempre insuficiente no que tange o assunto da misericórdia. Porque nas nossas formas de vida, a gente não só diz que o outro é diferente, mas a gente nega ao outro a dignidade do ser. A gente nega ao outro a dignidade do existir com aquilo que lhe é pertinente. A gente diz para o outro, sendo aquilo que ele tem de origem ou adquiriu durante a vida, que aquilo que ele carrega não é digno para a vida que ele quer viver nesse conforme. O seu mestre não pode andar com a gente. Porque o seu mestre reúne com quem? Com publicanos e pecadores. O seu mestre não pode andar com a gente. Nós tampouco. Eu não posso andar com você. Tudo tem um limite. Ou seja, nós não estamos apenas estabelecendo a diferença. Nós estamos dizendo que o outro não é. Nós estamos dizendo que o outro não pode. Nós estamos dizendo para o outro que ele não tem a dignidade de pertencer pelo fato dele possuir ou ter adquirido aquilo que ele carrega. Esse é o ponto do texto. É isso que Jesus está se referindo. Eu quero misericórdia. E aí Jesus vai dizer assim, olha, tudo que Deus revelou não teve outro objetivo a não ser exercer a misericórdia do ser humano. Até a mais severa lei, lá de Moisés, onde dizia as coisas mais pertinentes, mais rasas da vida, como lavar as mãos antes de comer. Até nessa lei, a graça. Até nessa lei, a dignidade. Até nessa lei existe a proteção ao indivíduo. Mas, no decorrer do tempo, o que se tornou foi uma cobrança, uma exigência e uma punição. De forma que não se percebe mais o benefício de se lavar as mãos. Observa-se apenas se você lavou as mãos ou não. Não se sente mais o benefício do pertencer. Se percebe apenas o ser aprovado para se pertencer. Ninguém se sente mais pertencente. Se sente agora, ou se busca, a aprovação. Ninguém tem o calor mais no coração por fazer parte de um grupo. Se estabelece agora o status de qual grupo você pertence. Ninguém se vê mais acolhido no coração. Ostenta-se participar de tal ou de tal grupo. Porque nós alinhamos o ser, a dignidade humana ao que se faz para alcançar aquele grupo. É disso que Jesus está dizendo. E a misericórdia, como a gente diz, eu gosto muito de uma definição que eu ouvi há muitos anos atrás, lá quando eu estudava ainda no seminário. Misericórdia é não dar ao outro aquilo que ele merecia. Graça é dar o que não se merece. Graça é dar o que não se merece. Misericórdia é não dar o que se merecia. Misericórdia é alguém que não pertenceu ao seu grupo, não pertence ao seu grupo,
porque não nasceu, porque não conheceu, porque não tem as condições para. E ele merecia o quê por não participar do seu grupo? Não participar. Mas a misericórdia é você não tendo condição alguma, mesmo assim você ser incluído. Essa é a misericórdia. Misericórdia não tem a ver com dó. A gente vinculou misericórdia com dó. Vamos ter ação de misericórdia. Ô, tadinho do bichinho. O bichinho é vascaíno. Aceita ele. Aceita ele. Vai, vem. Ô, tadinho do bichinho. Sofre demais. Não, isso é dó. Misericórdia é entender o Vasco na vida do meu irmão. Divino. O exemplo foi bem a calhar, né? Sobrenatural. Não, aí é outro nível, Rich. Aí é realmente... Percebe? Misericórdia não é dizer, tá bom, ele é pobre. Tadinho, tá bom, toma 10 reais, vai lá. Misericórdia é trazer o pobre para a sua mesa. Misericórdia não é dizer, tá bom, te entendi, tá bom, não vou, tá bom, não. Misericórdia é compreender a história do humano por trás daquilo que se tem. Misericórdia é não destruir a humanidade por trás de cada episódio do homem. É ver o humano por trás das suas histórias. Falando de Vasco, eu fico brincando assim, uma vez eu estava numa palestra e a pessoa que tinha me convidado eu já conhecia, então tinha alguma liberdade para brincar, né? E falo pouco. E aí na palestra eu perguntei assim, por exemplo, se a gente perguntar aqui, como que o Vasco chegou na vida do Daniel? Por exemplo, tá, Daniel? Aí, gente, a piada veio aqui, ó. A piada estava aqui, ó, estava prontinha. Quando eu olho para a pessoa que eu mencionei, ela estava chorando. Aí que a piada veio mesmo. Aí que eu ia falar assim, o Vasco faz chorar mesmo, né? Oh, meu Deus. Aí eu vi que ela estava chorando, sim, né? Aí eu parei, numa escola. Aí eu parei, ela chorou, tal. Aí eu perguntei, por que você está chorando quando eu mencionei o Vasco? Ela, Myron, porque o Vasco chegou na minha vida na maternidade. Porque a primeira roupinha quem me deu foi meu avô. E o meu avô era vascaíno, então a primeira roupinha que eu ganhei na vida foi a roupa do Vasco. E a piada ainda estava aqui. A piada insiste em não sair. E ela falou assim, e tem 2 meses que eu perdi meu avô. Sabe o que é misericórdia? É eu, na minha diferença do Vasco, na minha construção diferente. É no meu total não acesso à história do Vasco, compreender como o Vasco chegou na vida do outro e respeitar isso. E amparar isso. E acolher isso. Isso é misericórdia. Então, quando Jesus está dizendo assim, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Jesus está dizendo, não importa nenhuma estrutura religiosa, não importa nenhuma posição religiosa, não importa nenhuma crença religiosa, não importa nenhuma fé, não importa nenhum ato, não importa absolutamente nada no âmbito da fé, se isso não reverter o coração do quem exerce a misericórdia em relação ao outro. Perguntar qual o lugar do outro no meu coração. O lugar do outro eu sei. O lugar do outro eu sei. Onde cada um se encaixa, eu sei. Você sabe, nós sabemos. A questão não é identificar o lugar do outro. A questão é, da misericórdia, perguntar qual é o lugar do outro na sua vida. Qual lugar o outro ocupa no seu ser? Ele não vai ser, talvez, do seu lugar, você não vai ser do lugar dele, mas qual lugar? Quando você olha, quando você repara, quando você percebe, quando você ouve uma notícia que é referente ao outro, qual lugar o outro noticiado ocupa no nosso coração? E a religião, nesse contexto, é impossibilitada, é incapaz de exercer a misericórdia. Porque ela sempre vai olhar o que difere. Ela sempre vai olhar o que difere e o que precisava ser igual. E se não é igual, a gente repele. Se não é igual, não faz parte.
Se não é igual, se me fere, então, se me ameaça, aí que o BO está armado. Jesus está dizendo, então, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E se o sacrifício faz parte, e se as organizações, e se as diretrizes, e se os rituais, e se as práticas da fé fazem parte, elas precisam convergir para a misericórdia. No fim, a fé me ajuda a inserir o outro. Toda fé que me separa do outro não é a fé de Jesus, é a fé baseada mera e exclusivamente na religião, como associação e como construção humana. E aí, nesse quesito, como fé, nós estamos capengando ainda bastante. Por isso que esse texto está aqui. Como fé, como espiritualidade, Jesus nos convida sempre a essa reflexão. Porque não somos nós, não é a geração futura, muito menos as gerações passadas, mas o ser humano sempre vai ter na sua existência a fragilidade da misericórdia. Eu sempre vou precisar recorrer a Deus para Ele me ensinar a ser misericordioso. Porque a minha construção humana me leva a diferenciar e a negar o outro. Negar a dignidade do outro. A minha existência sempre vai me levar a fechar o vidro quando eu perceber o pedinte no sinaleiro. A minha fé, sempre, a minha vida, a minha existência, sempre vai guiar a minha fé a orar para Deus me dar um condomínio cada vez mais distante e fechado. A minha existência vai gerar em mim uma religião de fé que sempre vai querer construir um shopping center mais exclusivo para mim. Lembro, alguns anos atrás, como que o movimento social é interessante, né? Parque Shopping era o fim do mundo. Quem lembra? De Itaguatinga para o Parque Shopping, meu amigo. A gente, imagina a professor. A gente só tinha o Alameda. Lembra do Alameda? Quem matava a aula aí no Alameda Shopping. Primeiro cinema que eu fui na minha vida, escondido dos meus pais. Matei aula para ir no cinema. Gente, era tudo. Aí daqui a pouco, Parque Shopping. Gente, uma prima minha uma vez falou, eu estava na casa dela, e ela falou assim, pai, vai ter uma confraternização dos meus amigos, não sei o quê, amigo oculto, me leva lá no shopping. E eu fui, meu tio Lutero e minha prima Renata. Gente, era um fim do mundo. Eu lembro direitinho, quando ele parou na porta do Parque Shopping, e eu vi aquele mundão. Cara, muito diferente do Alameda. E o meu coraçãozinho ficou apertado, porque eu fui embora com meu tio, né? Pô, me excluiu, velho. E hoje? 5, 10 minutos, 15 minutos você está no Parque Shopping, de metrô. O que nós, como sociedade, fizemos? Esse shopping está muito popular. O pessoal do PSUL está vindo aqui. Como a gente diz aqui em Brasília, o farofeiro reinou. O que a gente vai construir? Vamos construir um shopping um pouco mais exclusivo, nosso. Quem foi no Iguatemi? Eu fui esses dias. Eu falei, uau! Parque Shopping, versão 2. Sentei com as minhas filhas para tomar um café. Meu Deus! PSUL no Iguatemi. Chupa a sociedade. Daqui a pouco o Iguatemi vai ter o que lá na porta? Ônibus, metrô, Vicente Pires no Iguatemi. Vamos construir um mais exclusivo. Essa é a nossa sociedade. Nós somos assim. É uma crítica, mas nós somos assim. Nunca ninguém vai mudar isso. Agora, o Evangelho é um vírus nessa sociedade. É uma sociedade que não vai mudar. Nós não vamos mudar como sociedade. Agora, o Evangelho é um vírus dentro desse computador. O Evangelho é a contramão do sistema. Não para mudar o sistema,
mas para mostrar dentro desse sistema outra perspectiva de vida. E o vírus chama-se misericórdia. É onde eu pego num restaurante, eu chamo alguém que está pedindo para almoçar à minha mesa. É quando o engraxate passa lá na padaria, em vez de só engraxar meu sapato, toma aí, senta aí, toma um café comigo. É quando eu saio dos meus lugares de perceber diferenças, e o Tots lembrou aqui esses dias, né? É quando um albergue vai chegar no meu bairro e eu paro, pelo menos para pensar, se não é de misericórdia ter um lar para essas pessoas. A misericórdia é a contramão do sistema. E Jesus está lembrando a gente, eu não vim estabelecer sacrifício. Eu vim estabelecer misericórdia. A misericórdia é olhar o ser humano como digno. Por trás de todo ser humano e toda história existe uma dignidade. E a gente não pode roubá-la. Essa semana, uma das tristes notícias, né, que nós tivemos, uma me chamou muita atenção. Vi um vídeo retratando as mães, os familiares ali, naquela triste episódio no Rio de Janeiro. E o vídeo, então, fazia a perspectiva das famílias chorando pelos entes queridos. E aí, obviamente, como bom usador de rede social, a gente vai nos comentários. Gente, que tristeza. Nós, como sociedade, dizendo para aquelas mães que elas não podiam chorar os seus filhos mortos. Nós, como sociedade, dizendo para aquelas mães, chupem, porque agora você não pode lamentar a morte do seu filho bandido. E eu tenho certeza que naqueles comentários tem muita gente que aos domingos estão na igreja. Dizer para uma mãe que ela não pode chorar a morte do seu filho, de 12, 13, 14, 15, 50, 90 anos, não tem problema. Já imaginou uma mãe que não vai chorar a morte do filho? Mas na minha mãe pode chorar o meu velório, né? O bonitão aqui. Você já imaginou isso, gente? Sem entrar no mérito algum. Não estou dizendo se é bandido, se não é, eu estou dizendo a mãe. A gente dizendo, nós como sociedade, dizendo para uma mãe, não chore porque seu filho é bandido. Não chore. Não. Dentro de toda a história existe a dignidade. Dentro de toda prisão existe a dignidade. Dentro de todo crime existe a humanidade. E que Jesus nos convidou para ter as instituições, sim. Jesus nos convida a ter as estruturas, sim. Mas jamais perder a humanidade vista no olhar do outro. Amém, gente? Então, toda a nossa história, todas as nossas construções serão permeadas pela falta de misericórdia. Todas. Nenhuma instituição humana vai ser habilitada, vai ser instruída para exercer misericórdia. Por isso a gente precisa do Evangelho. Jung vai dizer uma frase mais ou menos assim: domine todas as técnicas, conheça todas as estruturas, estou parafraseando, mas ao encontrar um ser humano, seja apenas outro ser humano. Domine tudo, conheça tudo, mas que nunca falte a humanidade. Atenda dentro das diretrizes, mas nunca falte o bom dia. Nunca falte a gentileza. Que nunca falte o olhar nos olhos. Que nunca falte o amparo. Que nunca falte a repressão, a correção, a disciplina. Que nunca falte a orientação. Que nunca falte a educação. Porque isso é o exercício pleno da misericórdia que Jesus veio nos mostrar. Vamos orar?